Ao longo da história, a determinação de poucos prevaleceu contra a força de muitos. São momentos em que a coragem humana se inflama diante da adversidade. Conheça 5 batalhas em que a resistência se tornou um símbolo eterno. Uma chama que arde na memória daqueles que ousaram desafiar a força bruta e defender seus ideais até o último suspiro. No topo de uma montanha isolada no deserto da Judéia, ergue-se Massada, uma fortaleza que testemunhou o desespero e a coragem extrema de um povo. Esta fortaleza, com suas muralhas imponentes e localização estratégica, tornou-se um símbolo de resistência. Após a queda de Jerusalém, um grupo de judeus conhecidos como sicários buscou refúgio nesse último reduto de resistência. Eles eram determinados e estavam dispostos a lutar até o fim. Cercados por um inimigo implacável, construíram uma nova vida, regida pela esperança de um futuro livre do jugo romano. Dentro das muralhas de Massada, a vida florescia, mesmo sob constante ameaça. Mas logo as legiões romanas cercaram a fortaleza, construindo uma rampa colossal para transpor suas muralhas. A pressão aumentava a cada dia, e a tensão era palpável. Naquela noite, ecoou na fortaleza uma decisão unânime: a morte antes da desonra. Os líderes se reuniram, e com corações pesados, tomaram uma decisão que ecoaria pela eternidade. A história de Massada ecoa através dos tempos como um grito de resistência, um lembrete do valor da liberdade e da força inabalável do espírito humano. Este evento histórico continua a inspirar gerações, lembrando-nos do preço da liberdade. No coração do deserto iraquiano, as areias de Karbala guardam a memória de um confronto épico. Em 680 d.C., Husayn ibn Ali, neto do profeta Maomé, desafiou a autoridade do califa Yazid I. Com apenas 72 homens, Husayn marchou rumo a Kufa, onde acreditava encontrar apoio. Cercados por um exército muito superior, Husayn e seus fiéis companheiros resistiram bravamente por 10 dias. No 10º dia, o confronto final transformou Karbala em um símbolo de sacrifício e resistência para os xiitas. O martírio de Husayn em Karbala tornou-se um símbolo eterno de resistência contra a opressão. Em 1066, a Inglaterra se preparava para enfrentar a fúria viking em uma batalha que mudaria o curso da história. Os ventos da guerra sopravam fortes, e ambos os lados sabiam que o confronto seria decisivo. Os ingleses, liderados pelo rei Harold Godwinson, estavam determinados a defender sua terra natal contra os invasores vikings, que eram comandados pelo temível rei Harald Hardrada. Em Stamford Bridge, um exército inglês liderado pelo rei Harold Godwinson enfrentou os invasores vikings, comandados pelo rei Harald Hardrada. A batalha foi feroz e implacável, com ambos os lados lutando com uma determinação inabalável. O destino da Inglaterra estava em jogo, e cada soldado sabia da importância de sua missão. Um único guerreiro viking, armado apenas com um machado, se posicionou na ponte sobre o rio Derwent, desafiando o avanço de todo o exército inglês. Sua coragem e determinação eram evidentes, e ele estava disposto a sacrificar tudo para proteger seus companheiros. Com fúria e habilidade inigualáveis, o guerreiro abateu dezenas de soldados, resistindo bravamente por horas. Sua resistência e destreza em combate eram lendárias, e ele se tornou um símbolo de bravura e sacrifício. Cada golpe de seu machado era um testemunho de sua força e determinação. A determinação do guerreiro viking atrasou o avanço inglês, dando tempo para que seus companheiros se reorganizassem. Sua ação heróica permitiu que os vikings ganhassem um momento crucial para se reagruparem e planejarem sua próxima estratégia. Ele se tornou uma lenda viva entre seus pares. A Batalha de Stamford Bridge marcou o fim da era viking na Inglaterra, mas a história do guerreiro solitário na ponte permanece viva.
Sua bravura e sacrifício são lembrados até hoje, e ele é celebrado como um dos maiores heróis da história viking. A ponte sobre o rio Derwent se tornou um símbolo de coragem e resistência. No coração da Hungria, onde as planícies se encontram com as colinas ondulantes, as ruínas da fortaleza de Sigetvar sussurram histórias de bravura e resistência. Este local, agora silencioso, foi palco de uma das batalhas mais ferozes da história húngara. Em 1566, o Império Otomano, em sua expansão implacável, liderado pelo sultão Suleiman, o Magnífico, decidiu conquistar esta fortaleza estratégica. Lançou uma ofensiva implacável contra a fortaleza, utilizando toda a força de seu exército e artilharia pesada. Defendida por um pequeno contingente de soldados húngaros sob o comando de Nicola IV Zrinski. Contra todas as probabilidades, esses bravos guerreiros se prepararam para a batalha. Os defensores de Sigetvar resistiram por 33 longos dias, enfrentando fome, cansaço e a constante ameaça de morte. As muralhas da fortaleza se tornaram um símbolo da resistência húngara. No final, mesmo com a fortaleza em ruínas, os defensores não se renderam. Zrinski liderou um ataque suicida contra as linhas otomanas. Embora Sigetvar tenha caído, a coragem demonstrada foi imortal. A resistência heróica de seus defensores inspirou a Hungria e o mundo, mostrando que a determinação pode superar a força bruta. Um exemplo de que a coragem e a determinação podem desafiar até mesmo o mais poderoso dos inimigos. A história de Sigetvar continua a ser contada, lembrada e celebrada. No auge da Segunda Guerra Mundial, a chama da resistência ardia forte no coração da Tchecoslováquia ocupada pelos nazistas. Em 1942, um grupo de paraquedistas tchecos, treinados pelos britânicos, recebeu a missão de executar a Operação Anthropoid. Seu alvo, Reinhard Heydrich, um dos arquitetos do Holocausto. No dia 27 de maio de 1942, Józef Gabčík e Jan Kubiš emboscaram o carro de Heydrich em uma rua de Praga. O ataque feriu gravemente o líder nazista, que morreu dias depois. Cercados por centenas de soldados da SS, os resistentes lutaram bravamente por horas, até que, sem munição e sem esperança de fuga, escolheram a morte ao invés da captura. As histórias que ouvimos hoje ecoam através dos tempos, sussurradas pelos ventos da história. São histórias de resistência, de coragem inabalável diante da adversidade. De Massada a Praga, de Karbala a Stamford Bridge, a chama da resistência continua a arder, inspirando gerações a lutar por um mundo mais justo e livre. Que essas histórias nos sirvam de exemplo, de alerta e de inspiração. Que nunca esqueçamos o sacrifício daqueles que vieram antes de nós. A história da humanidade é escrita não apenas pelos vitoriosos, mas também por aqueles que ousaram resistir, que se levantaram contra a tirania e a injustiça.